Negócio fechado no Vasco, com intermediador visando a venda da SAF. Atualização do departamento médico. Quero falar também sobre o assunto novo diretor executivo de futebol. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Lembrando, BTB em parceria com a Alfa. Lá você encontra as melhores odds do mercado, cotações. Aposte sempre com responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos, link no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro, seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo, falar sobre boletim médico, uma atualização importante. A galera sempre pergunta aqui nas coletivas, nos comentários, em relação à situação do Guilherme Estrela, jogador visado como uma joia, promissor, foi muito importante em determinados jogos na última temporada, principalmente ali no comando do técnico Rafael Paiva. Ele faz um grande jogo contra a equipe do São Paulo e na ocasião teve que passar por uma cirurgia no menisco. E o fato é que a lesão do Estrela de fato foi preocupante, mas o jogador está em fase de recuperação. A informação, segundo os amigos do canal Atenção Vascaínos, é que ao parecer seu caso foi de uma lesão no menisco, mais preocupante do que os de Paulinho e Jair, que por exemplo foram uma cirurgias de LCA. Ainda assim, Estrela está em fase final de recuperação e a tendência é que vejamos o jogador liberado em breve para voltar a treinar com o grupo. Então a tendência, e tomara que esse período de recuperação tão prolongado do Estrela após essa cirurgia e da recuperação dessa lesão tenha sido o último em relação desse período, desse tempo, dessa extensão de tempo fora dos gramados, que o jogador consiga voltar a treinar com seus companheiros e possa agora de fato deslanchar na sua carreira, até porque se trata de um camisa 10, de um meio campo que é promissor. O problema é a parte física, que acabou atrapalhando toda a evolução do jovem jogador da base do Vasco. E agora, torcer pela recuperação, que breve Guilherme Estrela esteja nos campos, até porque o Vasco vai precisar de um camisa 10, principalmente ali com a possível saída do Payet, um jogador que possa ser o substituto do Felipe Coutinho no segundo tempo. E claro, o Vasco também já visar na janela a contratação de um jogador para fazer o papel de um camisa 10, ou até mesmo o Fernando Diniz potencializar algum jogador, ou até mesmo o Guilherme Estrela 100% possa ser útil aí nas mãos do Fernando Diniz. Vamos aguardar, mas a princípio esse é o último boletim médico do Guilherme Estrela. Bom, falar sobre anúncio oficial. O Vasco anuncia a Quilios Esportes como nova fornecedora de material para os esportes olímpicos. O CRVG fecha parceria com a Quilios Esportes para fornecimento do material esportivo. O clube acertou uma nova parceria e a Quilios Esportes será responsável por vestir os atletas, comissão técnica, diversas modalidades do clube. O contrato tem validade até o fim da temporada 2025. Então ontem saiu essa informação, esse anúncio oficial. Ontem foi um dia muito movimentado, com muitas notícias, e agora a gente está aqui fazendo essa repercussão importante, esse anúncio oficial. Também tivemos no CT Moacir Barbosa nesta última quinta-feira e tivemos ali uma impressão muito importante sobre as obras no CT. Tive ali essa impressão que as obras no CT Moacir Barbosa estão a todo vapor, principalmente em relação à questão ali do encanamento, sobre até aquela questão da prefeitura. A parte molhada nesse momento é a parte mais avançada, a parte visando ali a recuperação dos jogadores, a parte ali da hidro, da piscina. Então está bem avançada e a tendência é que, acelerando essas obras no CT Moacir Barbosa, é que fique pronta ali até o meado de julho, final ali do Super Mundial,
essas obras, o que tudo indica, a previsão, essas obras visando ali a parte molhada já esteja 100%. Fato é que ontem conseguimos observar e ter essa informação direto ali do CT Moacir Barbosa em relação ao avanço das obras. Até porque, cá para nós, né? Quando o Vasco ele quer trazer um jogador que visa a estrutura do CT, isso é falado, é passado entre os jogadores no dia a dia. Então o Vasco está buscando essa evolução, essa melhoria no CT Moacir Barbosa. E, sobretudo, um equilíbrio nos gastos. Como é que o Vasco tem controlado nesse momento os gastos e a finança? De uma forma balanceada, né? De uma forma equilibrada. Você tem os valores. Um exemplo, tá, galera? Só a título de exemplo. Você tem 50 milhões. Estou falando que isso é o valor exato. Mas você vai destinar 25 milhões para investimento em estrutura, modernização, um exemplo do CT, obras no estádio, como o Vasco fez ali a reestruturação na parte elétrica, né, na iluminação do estádio de São Januário. A outra parte você vai usar em contratações, reformulação do elenco. Então, basicamente, seria esse balanço que o Vasco vem fazendo em relação aos gastos. E aí o Fernando Diniz, ontem na coletiva, inclusive na pergunta do BTB Esportes, a gente esclareceu com o Diniz se ele já pediu algum jogador, se ele já pediu o Lima, como saiu essas informações, o Guga, o Brian. E a princípio, até ontem, Fernando Diniz não tinha tocado no assunto em relação a pedido de algum jogador. O Vasco começa no planejamento a partir de ontem em relação à janela de transferência, em relação visando os próximos reforços. O Diniz vai dar uma atenção a isso. É claro que ele não quer um elenco muito inchado, vai trabalhar, obviamente, para potencializar esses jogadores e trazer jogadores que vão preencher as lacunas do Vasco, né? Preencher o que precisa hoje. Bom, e com isso o Vasco vai equilibrar esses gastos também. Essa é as informações. E agora uma informação confirmada pelo Vasco, que fechou o negócio com a empresa para ser o intermediador na venda da Vasco SAF. Trata-se da G5 Partners. O Vasco, em uma nota oficial, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa contrato com a G5 Partners, que atuará como assessor financeiro e estratégico na prospectação de investidores na negociação das condições comerciais para a venda da participação societária da Vasco SAF. Apesar dos desafios que essa operação complexa apresenta, a G5 Partners, ao nosso lado, estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interesses do Vasco da Gama. Então, essa informação importante sobre negócio fechado no Vasco. Outra informação que nós conseguimos apurar e trazer para você nesse vídeo, torcedor, é sobre o novo diretor executivo de futebol. Eu fui bem direto e reto na minha pergunta, no meu questionamento ali, numa conversa em off. Rodrigo Caetano vem. Claro, a informação que era o plano A do Vasco, que é um dos sonhos, procede. Os nossos colegas trouxeram essa informação com muita precisão, procede. Rodrigo Caetano é o plano A. Rodrigo Caetano é um sonho, de fato. Mas no momento, por conta de estarmos a um ano de uma Copa do Mundo, Rodrigo Caetano nesse momento está em Madrid, juntamente com o Juan, para conversar com o Ancelotti sobre a convocação no dia 26 da seleção brasileira. Então, o trabalho está todo vapor. Está tendo, claro, obviamente, essa situação na CBF, é uma semana conturbada, né? Ali, os assuntos da CBF em relação ao afastamento do Edinaldo querendo voltar, isso tudo acaba sendo um clima conturbado. Mas só em caso de uma reviravolta, né? Uma reformulação na CBF, aí sim o Rodrigo Caetano poderia vir. Mas no momento a informação que nós temos e trouxemos para o torcedor sobre o Rodrigo Caetano está descartado a vinda até o momento, né, por conta das responsabilidades que o Rodrigo Caetano tem na CBF. Então ontem eu fui bem direto na minha pergunta em off. Rodrigo Caetano vem para o Vasco? A princípio não. Informação que a gente tem que está 100% dedicado aos trabalhos da CBF, embora seria uma excelente contratação do Vasco no momento, seria um acerto muito grande a vinda do Rodrigo Caetano. E aí, uma informação da imprensa catarinense. O programa Arena da Tropa de Joinville levantou o nome de Felipe Ximenes. Estaria no radar para ser o novo executivo de futebol do Vasco. O atual dirigente do Joinville tem passagem pelos clubes como Flamengo, Fluminense, Coritiba
e pelo próprio Vasco, onde trabalhou no início da década passada. Um ponto de destaque é a sua boa relação com o Pedrinho e com o Fernando Diniz. Ximenes trabalhou com o atual presidente no Fluminense e foi professor de Diniz na CBF Academy. Então é um nome aí que surgiu do Felipe Ximenes. Confesso que não conheço ali 100% o trabalho do profissional, né? Assim como a gente conhece o Rodrigo Caetano, com passagem pelo Atlético, por outros clubes, também pelo Vasco em 2011, mas vou procurar estudar e saber para trazer para vocês mais informações, né? E se isso procede, a gente vai trazer toda a confirmação. Logo, logo o Vasco deve definir aí um novo diretor executivo de futebol, beleza? À tarde eu volto com mais notícias, informações sobre, inclusive, a reunião do Conselho Consultivo da Reforma e Ampliação de São Januário, nessa tarde de hoje. Todos os detalhes eu trago para você na última hora, logo mais. Boa sexta-feira, um ótimo final de semana, excelente dia para você, saudações vascaínos, e também voltamos falando sobre a partida de amanhã, tá bom? Um abraço, valeu!